Lucas capítulo 10, de 17 a 20, diz: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos orar? Feche os seus olhos, pense em Deus agora. Senhor, nós recebemos com alegria a tua palavra, confessamos que ela é a verdade, curvamos a ela todo o nosso entendimento, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas opiniões, e pedimos que ela venha agora ao encontro das nossas necessidades, que o Senhor nos fale aquilo que precisamos ouvir, muito mais do que aquilo que queremos ouvir. E que essa palavra, Deus, atinja em cheio cada coração que está ao alcance da nossa voz, e que ela cumpra o propósito para o qual ela foi escrita, que ela não volte vazia, que todos possamos perceber o impacto dela em nossas vidas e ao nosso redor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Tudo que existe está submisso ao nome do Senhor. Tudo que existe está submisso ao nome do Senhor. Até mesmo o Satanás está sujeito à vontade do nosso Deus. O Deus que a Bíblia revela é o Senhor absoluto de tudo que há. Ele é dono de tudo. O Deus da Bíblia é dono do céu, ele é dono da terra, do mar, das pessoas, dos animais. E ele é Senhor dos anjos e inclusive dos anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios. O inimigo das nossas almas, ele não é o arqui-inimigo de Deus, como se fossem duas forças eternas que se degladiam desde sempre por nossas almas, ou pelejando pelo bem ou pelo mal no universo. O Satanás e todos os anjos que caíram com ele, que a Bíblia chama de demônios, eles estão debaixo da vontade de Deus. Martinho Lutero disse: o diabo é o diabo de Deus. O poder dele é limitado. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. E assim como uma enxada na mão do jardineiro, ela retira aquilo que o jardineiro quer e preserva aquilo que o jardineiro quer, assim também o inimigo é um instrumento nas mãos de Deus. Nenhum de nós deveria dar a ele mais crédito do que a Bíblia dá. Ele é um anjo caído e ele já está derrotado. A derrota dele foi sacramentada na cruz de Cristo. Ele está absolutamente submisso ao Senhor, como sempre esteve, e na cruz ele passou a estar submisso a nós também, porque pelo nome de Jesus, até os demônios se nos submetem. É isso que a Bíblia nos apresenta. E é nessa verdade que nós precisamos descansar. E eu gostaria de conversar com os irmãos algumas verdades sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria abrir com vocês em Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Diz a palavra do Senhor: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías aqui retrata figuradamente como foi a queda daquele querubim ungido, o anjo de luz. Ezequiel, no capítulo 28, também retrata algo parecido. E esse querubim, que é uma criatura como todos os anjos, um dia resolveu que não seria mais submisso à vontade de Deus no céu.
E ele fez a grande rebelião. E ele arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu, como diz o livro do Apocalipse. E ele trouxe essa rebelião para a terra. E propôs essa rebelião aos nossos pais, Adão e Eva. E o que é pior, nossos pais aderiram a essa grande rebelião. E o ser humano, então, seduzido por esse ser espiritual, se rebela contra Deus. Mas Jesus veio ao mundo dar solução a isso tudo. Jesus morreu naquela cruz para colocar toda essa artimanha do inimigo debaixo dos seus pés. E ele, de fato, cumpriu a sua obra. E nenhum de nós hoje precisa mais viver dessa forma, sob o poder do inimigo. Ele é uma criatura e ele continua sendo um instrumento nas mãos de Deus. Claro que agora com outra finalidade. Assim como Deus, que é Senhor do universo, pode usar a tudo e a todos para o cumprimento dos seus propósitos, ele também fará isso, e é sobre isso que eu quero caminhar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, Deus permite a ação do inimigo para fortalecer os seus servos. Essa é uma verdade bíblica. Nem tudo que nós lemos na Bíblia é gostoso de se ouvir, é doce ao paladar, mas é a verdade. Deus muitas vezes permite a ação do inimigo para fortalecer a vida dos seus servos. Nós vemos isso, por exemplo, na história de Jó. No livro de Jó, capítulos 1 e 2, diz que o Satanás compareceu diante de Deus, numa dessas coisas, como tantas na Bíblia, que nós não conseguimos entender. O diabo tem acesso à presença de Deus quando os demais anjos compareceram diante dele, e Deus, então, exalta a obediência do seu filho Jó, e ele diz: observaste meu servo Jó? É um homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E o inimigo diz: olha, mas assim até eu. O Senhor cercou ele de tudo quanto é coisa boa. O Senhor cobriu ele de bênçãos de todo tipo. E perceba como ele é mentiroso, sujo, desde o princípio. Porque ele próprio tinha muito mais do que Jó tinha e não se manteve fiel a Deus. Mas Deus, conhecendo a vida de Jó, permite que o inimigo, então, tirasse os seus bens. E nós percebemos na história de Jó que ele enfrenta as piores tragédias que um ser humano pode enfrentar. Porque ele perde os seus bens, ele perde família e ele perde a saúde. Porque não bastasse o inimigo tirar os bens de Jó, ele também pede permissão a Deus para tocar no corpo de Jó. E ele fica enfermo do alto da cabeça à planta dos pés. Mas em tudo isso, Jó não peca contra o Senhor. O tempo todo ele diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E nós percorremos todas as páginas do livro de Jó, que revela a sua humanidade. Ele muitas vezes se volta para si próprio por não entender o que estava acontecendo. Nós vemos que amigos seus vêm consolá-lo e acabam colocando mais sal na ferida. Nós vemos no final que Deus então fala a Jó sobre a sua soberania e mostra a Jó as suas limitações e a sua pequenez. E o próprio Jó, no capítulo 42, versículos 5 e 6, ele diz: eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Então, o próprio Jó, depois de ter passado tudo o que passou, ele reconhece: foi bom para mim. Então, o que o inimigo foi nas mãos de Deus na história de Jó? Ele foi um instrumento para crescimento. Porque apesar do livro de Jó começar dizendo que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, o livro todo mostrou que ele não entendia muitas coisas. E as suas fraquezas vão sendo reveladas e tratadas. E no final, ele próprio diz: não é Deus quem diz, nem seus amigos, nem o diabo. Jó mesmo diz: eu tive uma experiência pessoal com Deus depois de tudo isso que eu passei. Então, o inimigo, no seu afã de derrubar e destruir o servo de Deus, ele foi um instrumento para que o servo de Deus se tornasse ainda mais crente, mais temente e melhor como pessoa. Nós vemos isso também na vida de Pedro, usando um exemplo do Novo Testamento.
Evangelho de Lucas, capítulo 22, nos versículos 31 e 34, Jesus diz a Pedro o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto. Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. E quando os irmãos leem aí no mesmo capítulo 22, dos versículos 54 a 62, acontece exatamente isso. Por que que Jesus permite que Satanás intervenha na vida de Pedro? Porque Pedro, ele achava de si mais do que ele era. Ele diz: estou pronto. E ele diz ainda: estou mais pronto que todos esses outros que estão caminhando conosco aqui, porque eles podem negar, eu jamais. Deus então permite que o inimigo penere Pedro, mas não sem antes orar por ele. E depois que Pedro fracassa e nega, tristemente, lamentavelmente, ele tem um reencontro com Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículos de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nessa altura do campeonato, Pedro já tinha ido até pescar, porque ele tinha ouvido Jesus dizer, né, que aquele que o negasse diante dos homens, ele também o negaria diante do Pai. Então Pedro fez a conta e era simples da cabeça dele. Eu neguei Jesus diante dos homens, já estou negado diante do Pai, eu estou fora. E ele disse: vou pescar. Mas quando Jesus ressuscita e se mostra ressurreto às mulheres, ele disse: olha, avisa os meus discípulos que eu vou adiante deles na Galileia. E avisa Pedro para ele ir também. É o único que Jesus convida pelo nome. Porque se Jesus não fala isso, Pedro nem ia. E Pedro aqui tem esse reencontro com Jesus. E Jesus tem um diálogo impressionante com Pedro, que às vezes a língua portuguesa não traz para nós a riqueza do texto original. Porque nós sabemos que na língua grega há mais de uma palavra para amor. E aqui são 2 palavras diferentes que são usadas. Jesus pergunta a Pedro assim: Pedro, tu me ágape? Pedro, você me ama com o mesmo amor que eu te amo? Você me ama com o amor verdadeiro que vem do céu? Pedro tinha acabado de dizer para ele: eu estou pronto, eu vou para qualquer lugar, para a morte, eu te amo mais do que qualquer um. Mas Pedro aqui, ele abaixa a cabeça e diz: Senhor, eu te fileo, que é o amor de amigo, é o amor que não é o amor sacrificial, é o amor de mão dupla, que precisa de retribuição. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te filho. Não adianta eu falar que ágape, porque eu não ágape, eu sou filho. E na terceira vez, Jesus muda a palavra. Então ele diz: Pedro, então tu me filho? Aí ele começa a chorar. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Não adianta eu falar que te amo mais do que eu amo de verdade. É como se ele dissesse: eu não te amo tanto assim, mas seu amigo eu sou. Porque ele foi o único que ainda seguiu de longe, porque os outros todos abandonaram. E amigo de Jesus ele era mesmo. Mas não importa qual pergunta foi feita, Jesus sempre no final disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha que incoerência para nós. Quando Pedro disse: Senhor, estou pronto, Jesus disse: não está pronto. Você não está pronto. E ele então permite ao Satanás que intervenha na vida de Pedro.
E agora Pedro diz, Senhor, eu não estou pronto, eu não te amo tanto assim. E Jesus diz, agora você está pronto. Pastorei as minhas ovelhas. Isso mostra que Deus não exige de nós perfeição, Ele não espera de nós perfeição, porque Ele não vai achar em nós perfeição. Deus espera de nós sinceridade, transparência, humildade, reconhecimento das limitações. E isso Pedro descobriu quando o inimigo atuou na vida dele, que por meio daquela queda ele pôde se enxergar, e ele agora se coloca como alguém de verdade diante de Jesus. E nós vemos no livro de Atos que o Pedro que emerge é um gigante. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, a terceira vez diante de uma criada, à beira de uma fogueira, ele agora diz diante das autoridades: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Antes importa obedecer a Deus que aos homens, porque agora o viver para ele era Cristo. Então o inimigo tentou derrubar Pedro, e aos nossos olhos parecia que estava tudo acabado, e aos olhos de Pedro também. Ele largou tudo, voltou para a pescaria. Mas tudo aquilo serviu para ele se fortalecer, e hoje ele é tido como pai da igreja. Então o inimigo das nossas almas, ele é um instrumento nas mãos de Deus para nos fazer crescer. E eu poderia dar mais um exemplo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 7 a 10. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós sabemos quem era Paulo antes da conversão. Saulo de Tarso. Era um fariseu, era um benjamita, instruído aos pés de Gamaliel, cidadão romano de nascença. E ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava. Então, ele acreditava que Jesus era um embusteiro e que os seus seguidores também eram hereges. E ele perseguiu a igreja com todas as suas forças. Ele assolava as casas, prendia, maltratava. E ele pede carta aos governadores para ir a Damasco para fazer mais maldade com a igreja. Mas no caminho de Damasco ele tem um encontro com Cristo. Ele cai por terra. Ele vê uma luz, ouve uma voz, fica cego. E ali a voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Engraçado isso, né? A voz poderia ter dito a ele: Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? A voz não pergunta por que persegues a igreja. A voz pergunta: por que me persegues? Jesus está dizendo com isso: quem persegue a igreja está perseguindo a Cristo. A questão é comigo, não é com vocês. É por isso que Pedro, lá em Atos, ele diz: Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós que com toda intrepidez preguemos a tua palavra. Nosso problema não é com eles, o problema é deles com o Senhor. Nosso papel é trabalhar e pregar. Ah, mas vocês vão ser mortos. Isso não é problema meu. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia? O rei Nabucodonosor disse: ou vocês se ajoelham diante da minha estátua, ou colocarei vocês vivos dentro da fornalha. E eles responderam: rei, com todo respeito, nós não temos que dizer nada para o Senhor quanto a isso. Se o Senhor vai julgar a gente na fornalha ou não, isso aí é com o Senhor. Se nós vamos morrer queimado ou não, aí é com Deus. Nós só temos que dizer para o Senhor uma coisa: nós não vamos adorar essa estátua, mas de jeito nenhum. E nós conhecemos a história. Está lá registrado em Daniel, no capítulo 3. Esse apóstolo Paulo, quando ele se converte, com o mesmo afã que ele perseguia a igreja, ele passa a ser um evangelista, um missionário.
E ele começa a arrumar problema para a igreja, porque com ele não tem limites. Ele fez tanto barulho que a igreja chegou para ele com todo amor e carinho, comprou uma passagem só de ida para Tarso. E ele foi embora para Tarso, para essa terra natal. Quando Barnabé chega em Antioquia, que ele fala, vamos lá buscar Paulo. E o seu temperamento, a sua personalidade precisava ser tratada. Nós conhecemos seu embate com Pedro lá na carta aos Gálatas, resistir-lhe face a face. Conhecemos o seu embate com Barnabé, quando Barnabé queria dar mais uma chance para o jovem João Marcos das missões, e ele disse, se ele for, eu não vou. Temperamento forte, colérico, precisava ser tratado. Deus, então, permite que Satanás coloque nele um espinho na carne. A Bíblia não fala que espinho é esse. Uns dizem que o espinho na carne era a mulher, que a mulher dele não aceitou a conversão, e o abandonou, e foi uma luta para ele. Outros dizem que era um problema na vista, porque ele ficou cego 3 dias, depois recuperou a visão. Então, talvez ele tivesse um problema de vista, uma enfermidade. Mas para que servia isso? Para mostrar para ele quem ele era, para ele não se ensoberbecer com as grandezas da revelação, porque ele foi um homem que foi arrebatado até o 3º céu, e viu coisas que não é lícito ao homem referir. Paulo era um homem que ele orava pelos aventais e lenços dos enfermos e eles eram curados lá do outro lado. Paulo era um homem que ele entrava na cidade, os endemoniados saíam gritando e os demônios batiam em retirada. Então esse homem precisava saber quem ele era, precisava saber que nada disso tinha como fonte ele próprio, mas o poder de Deus. E Deus então permite que esse espinho na carne permaneça sobre ele. E 3 vezes ele orou para que Deus retirasse e Deus disse, não, a minha graça te basta. E a partir da 3ª vez ele parou de orar. Porque Deus ouve a todas as orações e responde a todas as orações, mas nem todas com sim. A umas ele diz sim, a outras diz não, e a outras diz espere, a minha graça te basta. Então, o inimigo, ele é um instrumento nas mãos de Deus, e Deus o usa, muitas vezes, para fazer com que seus servos sejam ainda mais fortalecidos. Vimos isso na vida de Jó, na vida de Pedro, na vida de Paulo, e se procurarmos na Bíblia, veremos isso acontecendo com muita gente, e na história da igreja, e ao nosso redor também, nós temos visto quantas vezes o inimigo tenta derrubar um irmão nosso, e o nosso irmão vence e sai da batalha ainda mais fortalecido. Então, Deus está no controle de todas as coisas. O inimigo não faz nada a seu bel prazer. Ele só vai poder agir em nossa vida com a permissão de Deus. E Deus só há de permitir quando ele perceber que o ganho espiritual para nós vai ser muito maior do que o sofrimento causado pela dor. Nós precisamos crer nisso, irmãos, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Deus permite a ação do inimigo para levar pecadores ao arrependimento. Vocês já ouviram aquela expressão, quem não vai pelo amor, vai pela dor? A gente conhece alguns irmãos que estão na igreja aqui que falam, pastor, eu vim pela dor. Eu tive toda a chance de vir pelo amor, mas não deu. Eu tive que sofrer. Então Deus às vezes permite a ação do inimigo na vida de algumas pessoas para que elas, sofrendo na carne, possam se arrepender dos seus pecados. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não existe crente que não cometa pecado, e não existe pecado que o crente não cometa. Aqui é um exemplo disso, né? Dentro da igreja, o rapaz estava tendo um caso com a própria madrasta.
Que coisa terrível, não é? Agora, o pecado acontece onde há pecadores. O que não pode acontecer é a igreja ver o pecado e não fazer nada. E aqui Paulo diz, vocês não ficam com vergonha? A cara não fica vermelha? Vocês não vão fazer nada? Vocês vão deixar isso acontecendo aí nas barbas de vocês? E ele disse, vocês vão fazer uma assembleia, né? Porque a igreja na Bíblia toda é congregacional, né? Não se fazia nada sem reunir a igreja, sem fazer assembleia. Vocês vão fazer uma assembleia, eu não vou poder estar aí, que eu estou longe, mas eu vou estar presente em espírito. Vocês vão fazer uma assembleia de membros, em nome de Jesus, no poder de Deus, vão disciplinar esse rapaz. Vocês vão tirá-lo da comunhão e colocá-lo nas mãos do inimigo, para que ele, sofrendo na carne, possa se arrepender, a fim de ser salvo, quem sabe lá na frente. Deus, então, permite que o inimigo atue na vida dos pecadores, para que eles, sofrendo, possam se arrepender, porque há pessoas que não se voltam para Deus se não sofrerem. É tão bom quando a pessoa vem para Deus pelo amor, né? Por ser grato pela família, por ser grato pela saúde, por ser grato pelas portas abertas, mas tem pessoas que acreditam tudo isso aos seus próprios méritos. Eu lembro até de uma história engraçada, uma vez tinha um advogado muito carnal, ele tinha uma audiência no fórum e ele precisava estar naquela audiência, se ele não fosse aquela audiência, ele ia perder o processo, ia arrumar problema para ele, para o cliente dele, muito mais. E quando ele chega na porta do fórum, não tem lugar para estacionar o carro, e ele precisando parar, já chegando na hora da audiência, ele deu uma volta, não tinha vaga, deu outra volta, não tinha vaga, e ele que não acreditava em Deus, não acreditava em nada, ele então levantou os olhos aos céus e falou assim, Deus, se você existe, arruma uma vaga para mim, parar meu carro. Se o Senhor arrumar uma vaga para mim, a metade do que eu ganhar com esse processo, eu vou dar tudo na igreja. E diz que mal ele abaixou a cabeça, um carro que estava parado na porta do fórum saiu. Aí ele diz, Deus, não precisa mais não, que eu já consegui. Tem gente que não adianta. Ele nunca se volta para Deus. Sempre é ele que consegue. E Deus, que é amor, muitas vezes não tem outra opção a não ser permitir a disciplina, e para isso ele usa o próprio inimigo. Jesus não falou no Sermão da Montanha? Jesus que é amor, e não há ninguém que seja mais amor e fale com mais amor do que Jesus. Ele não disse que é melhor você entrar no céu com um olho só do que ir com os dois para o inferno? O que ele está dizendo? Às vezes é melhor sofrer aqui, mas ser quebrantado para livramento e salvação. E às vezes nós precisamos orar sim pelas pessoas queridas, amigos, irmãos, colegas de ministério, que não vão conhecer outro caminho de arrependimento a não ser padecerem na mão do inimigo. A Bíblia conta outro exemplo que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Olha o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 18 a 20. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 18 a 20. Diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Que coisa, hein? 2 membros da igreja de Éfeso chegaram ao ponto de blasfemar de tal maneira que o pastor da igreja os colocou na mão do inimigo para ver se assim eles aprendiam alguma coisa. É ruim a gente ler isso na Bíblia, não é? Deus me livre se um pastor fala um negócio desse hoje. Ele vai às barras do tribunal. Porque hoje nós temos que ser politicamente corretos. Mas na nossa Bíblia tem esses 2 e outros exemplos, onde não resta ao Deus que é amor outra opção a não ser deixar que seus filhos sejam disciplinados pelo próprio inimigo, para ver se assim eles são levados ao arrependimento. E pode ter certeza, quando isso acontece,
e no final o arrependimento vem, esses próprios que sofreram são capazes de agradecer a Deus, como nós conhecemos muitas pessoas. Poderíamos dar exemplo de pessoas que estão conosco, que passaram por algo assim que eles nunca pensaram ou imaginaram e nem gostariam que se repetisse. Como diz um ditado popular, comer um pão que o diabo amassou com o rabo. Mas hoje ele disse, era o único jeito de eu me voltar para Deus. Eu não voltaria de outra forma. Porque o nosso Deus é amor. E Deus nos ama tanto que Ele permite a nossa disciplina, como um pai amoroso que ama os seus filhos, mas mesmo assim permite que sejam disciplinados para o seu próprio bem. Em terceiro lugar, Deus permite a ação do inimigo para disciplinar pecadores impenitentes. E essa é a pior maneira com que Deus usa o inimigo que também está sujeito ao seu nome e à sua vontade. A Bíblia dá o exemplo do rei Saul. Quero convidá-los a abrir em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 8 a 12. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 8 a 12. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul. Se a gente voltar aí uma página, no capítulo 15, versículos 22 a 23, vai dizer que Deus rejeitou a Saul. Por que Deus rejeitou a Saul? Porque ele era desobediente. Saul sempre fazia as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Primeiro ele marcou um encontro com Samuel. Samuel disse: espera 7 dias que nós vamos oferecer um holocausto ao Senhor. E só o sacerdote podia acender o fogo do altar. Quando chegou no 7º dia, começou a entardecer, Saul disse: Samuel não vem mais não, eu mesmo vou acender esse negócio. Ele foi lá, acendeu o altar do holocausto. Quando Samuel chegou e viu aquilo, disse: mas rapaz, o que você fez? Ele disse: o inimigo ia se aproximando, o povo começou a espalhar, forçado pelas circunstâncias, eu mesmo ofereci o sacrifício. E o texto vai dizer lá: se não tivesse feito isso, o reino de Saul teria sido confirmado. E nesse episódio do capítulo 15, Deus dá ordem expressa para que o mal fosse aniquilado da terra. No entanto, Saul guarda algumas coisas daquilo que não poderia ser guardado, daquilo que Deus mandou que fosse eliminado. E Saul diz: eu guardei, foi para oferecer sacrifício para Deus mesmo. E Deus diz que ele se agrada muito mais em que se obedeça a sua palavra do que por sacrifícios. E disse: você rejeitou a minha palavra, eu também te rejeitei. E quem foi o escolhido de Deus para ocupar o lugar de Saul? Davi. Davi não tinha nada com isso. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. No entanto, Samuel chegou e o ungiu como rei. Davi, depois que Deus o levantou e ele matou o gigante, e ele começou a vencer as batalhas, Saul ficou com um ódio tão grande de Davi, que ele ficou endemoniado de tanta raiva. E aqui o texto diz que um espírito maligno da parte de Deus, um homem rejeitado, um homem que mais para frente vai consultar uma pitonisa para conversar com alguém morto, porque Deus já não falava com ele. Mas ele não se submetia a Deus. Deus disse: eu não vou falar, e ele disse: eu tenho que falar. Se não falar de um jeito, vai falar do outro. E ele vai consultar os mortos como se fosse possível. E nós conhecemos aquela passagem onde o demônio vem
e engana Saul como se fosse Samuel. E quando o pecador impenitente, ou seja, aquele que não se arrepende de jeito nenhum, e deixa que o mal encha o seu coração, Deus então permite que o inimigo o discipline. E é muito ruim quando, mesmo sofrendo na mão do inimigo, não há mais espaço para arrependimento. Nós vimos isso também com o rei Acabe, lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 19 a 22. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Acabe foi um rei de Israel, o reino do norte. Ele reinou 22 anos. E ele estabeleceu uma adoração oficial a Baal, um ídolo. Ele se casou com Jezabel, que era filha de um rei sidônio, e em 22 anos já havia em Israel 850 profetas de Baal e dos postes ídolos. Se você ler em 1 Reis, nos capítulos 16 a 22, você vai ver essa história aí do reinado de Acabe. E Deus o rejeitou, como não poderia deixar de ser. E o que Deus faz? Deus usa o inimigo para enganar Acabe. E ele então foi à guerra, e ele morre na guerra. Qual foi o instrumento que Deus usou? O inimigo. Então, é triste quando nós vemos o Senhor permitindo que o inimigo fira de uma forma definitiva o pecador impenitente. Irmãos, tudo isso que a Bíblia nos traz, nos informa que nós podemos dormir tranquilos se a nossa vida estiver em Deus. O diabo, ele não é o arqui-inimigo de Deus, como se fosse eterno, como se a qualquer momento ele pudesse vencer a batalha e nos derrotar. O inimigo, para fazer qualquer coisa na terra, ele precisa da permissão de Deus, seja para atuar na vida dos crentes para fortalecimento, ou dos pecadores para arrependimento, ou até para dar cabo aos pecadores impenitentes. O Satanás não está no controle de nada. Alguns acham que ele está construindo um reino. Ele não está construindo nada. Ele veio para roubar, matar e destruir. O inimigo é um homem-bomba. Ele sabe que já está derrotado, ele sabe para onde vai e sabe que pouco tempo lhe resta. Então, qual é o seu objetivo? Eu vou, mas não vou sozinho. Eu vou levar o máximo de gente comigo. Exatamente como um terrorista radical. Mas ele não pode arrancar um fio da nossa cabeça. Ele não tem poder para envergar um dedo nosso para baixo. Ele só age sob a permissão de Deus. Ninguém precisa ter medo dele. Em Cristo, os demônios se nos submetem. Só que Jesus disse no texto que nós lemos para começar, que o maior prazer de Deus não é que os demônios se nos submetam, é que o nosso nome esteja rolado no livro da vida. O nosso nome está rolado no livro da vida? Se o nosso nome está rolado no livro da vida, eu não preciso temer o mal, porque o mal está sob o controle de Deus. Tudo que existe no universo está submisso ao nome do Senhor, inclusive o inimigo das nossas almas. Satanás não tem nenhum poder senão aquele que Deus lhe dá. Ele é uma ferramenta nas mãos de Deus e não poderá ficar 1 milímetro aquém, nem ir 1 milímetro além daquilo que Deus determinar. Então, a nossa vida deve estar completamente rendida ao Senhor, e Ele fará com que o inimigo seja submetido debaixo dos nossos pés, com o poder que há no nome de Jesus. É assim que a igreja avança, é assim que a igreja vence, pelo poder que há
no nome de Jesus. O meu desejo é que todos vocês que estão aqui, ouvindo a palavra do Senhor, se fortaleçam nele. Não temam o inimigo, não temam o mal. Saibam que, se acontecer algo de mal na vida da gente, Deus está no controle também. E se Ele está permitindo, é porque Ele vai usar isso para o nosso bem, para o bem daqueles que estão à nossa volta, para o bem do Evangelho, para o bem do seu reino. Sempre foi assim. E pode ter certeza também que muito de mal não aconteceu conosco até hoje, porque as poderosas mãos de Deus detêm a ação do inferno nesse mundo e contra as nossas vidas. Então nós podemos seguir tranquilos e seguros nas mãos desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a tua vida, você que está nos ouvindo em casa, coloque a tua vida nas mãos do Senhor e não tema o mal, porque o mal está sob o controle do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos.